Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal IM7 Trading Esportivo. Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha trajetória dentro do trading esportivo em cavalos, que vai ser bem importante, pois no vídeo anterior, se você ainda não viu o vídeo do fechamento trimestral, eu estou oferecendo no final uma consultoria. De fato, esse momento chegou. E, cara, para deixar tudo no transparente, como eu sempre fui com a comunidade, eu vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória aí. Para quem quiser, eu acho que isso é importante. Se eu fosse comprar um serviço de alguém, eu iria querer saber como é que esse cara chegou aí para ele ter esse resultado. Então, para mim, isso é importante. E vamos lá. Antes de mais nada, quero falar sobre o meu patrocinador, Iago Lopes do Drone. Se você ainda não acedeu ao drone, chega no meu Instagram, im7trading esportivo. Lá eu te passo o contato do Iago, ou então chega direto lá no Instagram dele pedindo o acesso ao drone, é super simples, funciona no Discord. E é isso, vamos lá galera, vamos pra cima. Vou falar um pouco da minha trajetória, que começou nos cavalos de verdade em 2020, no ano da pandemia, mas eu já tinha começado a fazer algumas tentativas muito furadas, muito ruins, entre 2016 e 2019, que eu tentei a vida no futebol. Não conseguia porque, cara, o meu notebook era da Xuxa, como eu sempre posto, sempre falo, meu notebook era muito ruim, e eu operava no Traderline, mano, imagina, quem é das antigas que conhece o Traderline sabe que é uma calculadora, um software muito pesado e o meu computador também não aguentava o Traderline, independentemente aí do tamanho do software, enfim. Fiz duas tentativas e uma tentativa foi muito curioso e foi muito bom porque eu perdi US$ 16, tá aqui escrito, perdi US$ 16 de uma banca que eu tinha 46 na época. Vou falar um pouquinho em outros momentos da minha história. E, cara, eu fui tentar fazer uma corrida em um grupo aí, na época do TeamSpeaker. E, cara, foi muito louco essa história, eu também conto em outro momento, mas sei que eu perdi demais, né? Perdi demais, e aí eu falei assim, cara, que bosta, né, velho? Só que da mesma forma, eu não fiquei traumatizado, muito pelo contrário, eu falei, cara, se isso tem uma facilidade para tirar, deve ter uma facilidade para pagar se tu for bom nisso, tá ligado? Então foi o meu primeiro grande insight nas corridas de cavalo, velho. Isso aqui tem potencial, velho. Tem potencial, muito potencial. Então, se eu não tivesse tido esse tipo de pensamento, talvez eu ficaria com trauma, porque perdi bastante dinheiro. Mas não, muito pelo contrário, né? Vou contar depois um pouquinho mais sobre essa história que foi muito boa, foi um grande passo que eu dei no trading, quando eu tive esse head aqui, mas fica para outro momento. Então, na segunda tentativa eu não entendia nada, tentava operar com um parceiro lá do Paraná chamado Eduardo. Se ele por acaso vê esse vídeo, vou mandar um grande abraço para ele, o Eduardo Lúcio. Foi um dos primeiros caras lá no grupo do Netuno em que me apresentou vários documentos, vários documentos, vários livros de trading. Cara que sempre me ajudou bastante, então um grande abraço para ele. E aí passou o tempo, eu deixei baixo, me foquei em outros mercados, foquei no mercado de cartões amarelos no futebol. E, cara, na época eu também buscava alguns grupos de tips, porque eu conheci outro grande irmão meu, o cara que foi um pai para mim dentro dos cavalos, o Marcelão. Um grande abraço para o Marcelo. E o Marcelo tinha um grupo de tips, na verdade ele assinava o grupo de tips de um brother chamado Jack, lá da Inglaterra. E o cara era tão bom, mano, ele dobrava a banca mês sim, mês não. O cara era tão bom que ele foi impedido de oferecer o serviço para zonas fora do Reino Unido, por conta de algumas situações aí. E era muito bom, era altamente lucrativo. Eu conseguia aí descobrir uma forma de ganhar o mesmo que ele enviava. É, cara, daí eu criei um interesse pelo live absurdo, que o cara operava em odd muito alto, em Panther e tudo mais, e eu assistia na 365. Eu lembro de uma corrida em que, cara, eu vi no cash out, a corrida era para pagar 820. Eu vi no cash out 800 na zona vermelha, e a Bet não quis me fechar, tá ligado? Eu fiquei muito puto esse dia, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, cara, se eu tivesse em live na Betfair eu conseguiria fechar essa parada, tá ligado? E aí foi esse o grande insight assim que eu tive, mano, vou entrar nas corridas de cavalo. E aí teve a pandemia, pausou as corridas, comecei a estudar muitos replays e tudo mais, e aí em agosto, em dezembro, eu sabia de uma coisa que eu dou a dica para todo mundo. Cara, eu investi numa consultoria de um rapaz que me trouxe noções básicas, ainda estava dividido com o futebol, porque eu estava ganhando bastante dinheiro nos cartões, na época o mercado de cartões, além de desajustado,
Às vezes a Bet deixava o mercado aberto em situações em que o cara fazia o gol, tirava a blusa, era mó cagada, entendeu? Dava pra ganhar muita grana na época com uma stream boa. Então fiquei dividido com o futebol, mas fiquei no 0 a 0. Muito porque, cara, muito porque eu era muito iniciante, mas muito porque a consultoria era muito fraca, assim, não deu certo. Apesar do cara ser muito bom, a consultoria não deu certo por conta da falta de qualidade, tanto da questão da didática quanto da questão da estrutura de trabalho. E aí eu falei, cara, não tem mais ninguém praticamente que ofereça um trabalho de consultoria. Cheguei a ver alguns bons, assim. O Cristiano tentou um momento, disse que era muito complicado, mas fez um bom trabalho, criou ótimos alunos, é um cara que sabe demais, não, zero críticas. O Cotes tentou também, mas não vi mais nenhuma cena dele. Então eu vi que era um negócio muito escasso e que eu tinha essa capacidade caso eu viesse a chegar. E, cara, não tinha outra opção pra mim. Eu queria chegar lá, tá ligado? Então me dediquei muito, assim, mas nos primeiros. Comecei aqui em agosto de 2020, os primeiros meses foi só no 0 a 0, tá ligado? Era um mês ganhando um pouquinho, outro mês perdendo um pouquinho, tomando uns ferros altos no lei, perdendo por situações básicas, né? Por situações que hoje para mim são óbvias, mas na época, para quem não entende, eu operava muito na questão do subconsciente, muito na questão do que eu achava que era mais fácil. E não operava na situação lógica do mercado. E é difícil você chegar na lógica do mercado, porque você precisa ter alguém para te ensinar o que é a lógica do mercado, o que são as lógicas do mercado, que tem a te mostrar um método para que tu opere com lógica, tá ligado? Então, tinha esse ponto aqui. E aí, cara, em janeiro, de janeiro a junho, eu acho que eu já tinha, tipo, uma moral grande em relação uma alta moral grande em relação a já ganhar dinheiro com o futebol, tava bem nos cartões. E, cara, eu já tinha já mostrava meu serviço no Telegram, então eu falei, cara, eu vou abrir um canal porque eu posso aprender. Minha consultoria não deu muito certo, assim, eu aprendi noções básicas, mas se eu estiver disposto a mostrar o meu conhecimento, talvez a galera que entenda mais possa fazer amizade, possa conhecer um pouquinho mais, me adentrar ao meio, chegar no meio da roda e falar, cara, olha, eu tô aqui na roda, eu tô tentando aqui, tá ligado? E aí muitos, depois que eu abri o canal, eu comecei a conhecer os que já operavam, que já ganhavam dinheiro e tudo mais. Então, isso foi muito bom, foi muito bacana. Vou falar um pouco de todos eles. Mas no primeiro ano, assim, cara, foi quando eu comecei a conhecer a galera, conheci o Cristiano, já conheci um pouquinho da Via ali, que abriu o Academia do Trading, então já fui conhecendo alguma galera, bem pouco, assim, mas já fui trocando uma ideia bacana. Já fui me adentrando aos grupos. Eu acho que para crescer no trade sozinho, você não cresce. É por isso que eu também tô oferecendo uma consultoria. Cara, tu sozinho vai operar de forma subconsciente, tá ligado? E de forma subconsciente, vocês vão ver que é muito difícil. Poucos dão certo, tá ligado? Tipo assim, eu fui um cara muito unânime em relação a isso, mas vou explicar logo mais. Então, em 2021, de janeiro a junho, eu tive uns períodos ruins, mas comecei a focar mais em back e aí comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Começou a virar a chave para o lado dos lucros, lucros mais baixos, mas começou a virar a chave. E ao mesmo tempo, o futebol, os cartões começaram a decair, o mercado começou a ficar muito justo, começou a ficar muito difícil. E aí, em julho, eu fiz uma viagem ali na praia, Ana, tive uma reflexão que eu precisava criar um método. Se eu não tivesse um método, eu não conseguiria avançar de fato nos cavalos. Não dava para ficar só no subconsciente, entendeu? Só vendo o que está acontecendo e tentando extrair alguma coisa. Qual seja lá de qualquer odd que fosse, tá ligado? Então eu precisava criar um método e seguir somente esse método, porque se tu não tem um método para te seguir, tu vai tentar seguir qualquer coisa, tá ligado? Para quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Então, é aí que muitos perdem dinheiro, inclusive a requisição do Vinícius, uma das faltas dele que ele me falou é que como ele não sabe o que seguir, ele tenta seguir várias coisas dentro do mercado, operar em vários cavalos, tentar fazer o movimento olhando somente o cavalo ali na tela, sem colocar EV, sem colocar método. Isso aí já começa a ser uma trajetória muito árdua, muito massiva. Às vezes tem dia que as coisas dão certo, tem dia que nada dá certo. Realmente é mais difícil.
Então eu coloquei o método a partir de agosto e foi muito positivo, já vi US$ 600 no primeiro mês. E aí decidi encerrar com o futebol, porque eu comecei a ver que eu estava ganhando nos cavalos e dias perdendo no futebol e passando tudo, então psicologicamente não era legal. E eu vi que nos cavalos eu poderia ganhar praticamente todos os dias, tá ligado? Se eu fosse bom, eu poderia ganhar, se não todos os dias, eu poderia ganhar por mais dias do que eu viesse a perder. Eu dependia muito menos de um cartão, da boa vontade do juiz, de um escanteio, da boa vontade da bola rebater no zagueiro e ir para escanteio. De gol nem se fale, que é o evento mais raro do futebol. Então, dificuldades no futebol não faltam. E nos cavalos eu achava muito mais fácil, porque tu dependia somente de um método, tu dependia somente de um cavalo, de um jockey e de uma movimentação de preço. Então, eu decidi focar totalmente nos cavalos aí. E aí foi que o método decolou na temporada flat. Então, em agosto eu fiz US$ 600, viu, galera? Opera em dólar. 700 em setembro, 800 em outubro e novembro 800 também. Então, eu já estava naquela pegada que, tipo assim, eu já estava numa progressão absurda em 2021. Até que veio a temporada Jump e o método das flats caiu por terra. O espaçamento é diferente, o time é diferente. Então, aquele método que eu fazia não se encaixava nas jumps, eu comecei a ter uma dificuldade total na parada, tá ligado? E aí eu tive que entrar numa busca por reinvenção e voltar para aquele trabalho de buscar back, buscar lei, operando só no vídeo e buscava muitas operações EV menos, tá ligado? Tipo, muita odd alta em lei, porque tu acha que aquilo ali é o mais fácil de se fazer, mas muitas das vezes o EV já acabou ali, tá ligado? É esse que é o grande problema de tu trabalhar em numas odds muito altas em lei a todo momento. O mercado ele já é totalmente amassado ali, tá ligado? E aí em dezembro eu fiquei com US$ 250 e abri janeiro ali de 2022, que foi o ano passado, no caso, na temporada Jump Flat, trabalho back, lei via vídeo, continuei e, cara, foi um ano 10/2, 10 meses em lucro e 2 em red. É aí que entra a cena de que, mesmo operando só no vídeo, eu era muito dedicado na análise, na leitura. Foi o ano em que eu comecei a ter ajudas maiores ali. O Davi me ensinou muito sobre. Comecei a fazer as lives, né? O Davi me ensinou muito sobre ritmo de corrida. O Pedro Madureira me ensinou o momento certo de entrar em back. É, então me ajudou muito nesse. Assim, foram coisas de áudios, não era uma coisa muito longa, assim. Quem me mostrou as telas de trabalho nessa época, em 2022, foi o Davi. Aprendi um pouquinho com o Cristiano ali, era muito dedicado em estudar, tá ligado? Então, em janeiro, muito mais por uma questão psicológica, em 2022 eu terminei em Red, muita responsabilidade ali e tudo mais, e eu acabei focando na responsabilidade e não em trabalhar bem. Essa que é uma das dificuldades. E se você quer adentrar a uma consultoria, saiba que o teu financeiro tem que estar organizado. Tu não pode vir para uma consultoria assim, olha, tenho que fazer dinheiro para amanhã, tá ligado? É um bagulho que é mais difícil você ter essa responsabilidade, porque você começa a querer mais do mercado quando o mercado não tá para te pagar. E o mercado, ele é de move a move, se ligou? Ele é de movimento a movimento. Então, o cara, ele tem que ter uma noção disso e ele não pode ficar dependendo muito do dinheiro já para o próximo mês, tá ligado? Então eu passei por uma situação difícil no meu trade sempre, foi muito difícil porque apesar de muitas das vezes eu não depender, mas assim, quando eu fui crescendo, evoluindo, eu já dependia de pagar uma conta aqui, no mês de janeiro eu já tinha meu carro, então eu já tinha que pagar ali uma revisão do carro, então nesse mês de janeiro muita coisa apareceu na minha cabeça e já foi difícil, tá ligado? Já foi mais difícil por causa disso. Eu tinha gordura acumulada, mas não era algo muito sólido, tá ligado? Então foi um mês ruim. E em maio foi o meu último mês aqui de hedge, que foi US$ 150 em 2022. Então foi um mês de bad run total, mas muito porque operava trabalho backlay via vídeo. E aí eu decidi aumentar a mão porque depois de janeiro eu comecei a ter ótimos resultados. Em fevereiro veio o Festival de Cheltenham e é um mês maravilhoso para se operar, um mês em que dá para fazer muito dinheiro por conta do volume muito alto. Em abril também um mês muito bom. Eu lembro que em março e em abril de 2022 foram meses para mais de US$ 1.000. Então eu fiquei assim, caralho, velho, baita, tipo assim, tô com uma intensidade boa,
E em maio eu já comecei mal, o mês já comecei, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Eu lembro que no primeiro dia de maio eu perdi em uma corrida US$ 70. Na época era muita coisa, tá ligado? Mas por quê? Não foi por conta de, tipo, trabalhar com EV, foi tilt, mano. Então foi um tilt que abriu um rolê de começar mal o mês em maio e terminar, tipo, continuar e tipo, vier colocar a cabeça no lugar lá pro dia 20, tá ligado? Eu lembro disso até hoje. Então, até no dia 20 eu tava com ferro maior do que 150. E aí eu coloquei a cabeça no lugar e fui para US$ 150 de head. E aí continuei nessa busca insana por conhecimento. Mas em 2022 eu tive um profit médio de US$ 600. Então eu já comecei a ver que tinha, tipo assim, o que eu buscava de trabalho de backlay só no vídeo tinha potencial, era bom, porque eu conseguia fazer dinheiro. Muitos não conseguem, graças a Deus eu consegui. E aí veio esse ano de 2023, chegamos finalmente a 2023. Janeiro e fevereiro, inverno, é um período fraco do ano. Tive alguns problemas pessoais também seríssimos no início do final do ano de 2022 até fevereiro, até na verdade em março e tudo mais, maio, tive alguns problemas muito feios psicologicamente. Mas de fevereiro até janeiro, muitos que me acompanharam viram que eu tirei os vídeos até do canal. Acabei me isolando muito, assim, de tudo e de todos. Foi um período bem ruim, em que eu decidi querer um foco totalmente para mim ali. Quem me acompanhou viu. Foi um negócio muito difícil, muito difícil. Uma coisa que eu digo é que a gente precisa estar sempre do lado das pessoas, tá ligado? Eu já fui muito criticado. Pelas costas de tipo ser aquele cara que procurou vários, que parece que anda de galho em galho, mas muito pelo contrário. Eu sempre fui muito humilde de entender que eu não cresceria no trade se fosse sozinho, tá ligado? E aí foi onde eu aprendi mais a questão de trabalhar os front runners. Eu sempre fui muito apaixonado com os front, mas o Freck, que me ajudou muito aí, uma gratidão absurda ao Freck, que me ajudou muito, me mostrou muitas telas de trabalho para se trabalhar com os fronts. E aí foi que começou a criar uma estrutura muito forte do meu método, muito forte mesmo, assim, para trabalhar os cavalos mais da frente. E em janeiro e fevereiro foram os piores meses desse ano, assim, um mês para esse valor de US$ 471, e em fevereiro, mês do carnaval também, saí para o carnaval da mesma forma, foi para 379. E aí veio, depois de fevereiro até junho, veio o mês de Shelter de novo, muito bom. Veio a Flat Season, que eu tive uma certa dificuldade, é, por conta aí do. Cara, é um pouco mais difícil de trabalhar a Flat, é muito mais rápida, de encaixar um método e tudo mais. Mas depois eu fui me equilibrando, fui me estabilizando e vi que o método ele estava de fato criando forma. Já tava, tipo, eu já sentia uma necessidade de. Eu já, tipo, já tinha várias articulações, mas eu estava sentindo uma necessidade de fazer só aquele método e parar com o trabalho de back e lay via vídeo. Porque eu via que se eu focasse no método, eu ia ter um direcionamento maior daquilo ali que eu estava fazendo, tá ligado? Eu ia ter uma clareza, eu ia conseguir colocar os pés no chão. E quem me ensinou muito sobre isso, e eu não posso deixar de citar nesse vídeo, foi o Jefferson. Jefferson, que é um cara que foi muito conhecido ali no grupo do Felipe França, é, e ajudava muitos ali. Também passou por momentos muito difíceis. E, cara, quando ele se acertou no trading, eu tive a felicidade no final de 2022 ali de começar a conversar com ele. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho em áudio no WhatsApp, cara, pode colocar aí do final do ano de 2022 até 2023, mais de 40, 50 horas de áudio com o Jefferson. A gente conversou muito, conversa muito sobre trade. Hoje em dia menos, porque a gente já conversou tanto sobre trading que, tipo, muitas das coisas já não tem mais nem o que falar. A gente fica, tipo, falando, dando volta no mercado. Então hoje a gente conversa menos, mas foi, cara, um cara que me ajudou muito nessa questão de, principalmente, você ter um método, tá ligado? Você criar, tipo assim, qual que é a importância de um método, tá ligado? Então é o primeiro ponto da minha consultoria, pro método, né? Focar no método. E aí, a partir disso aí, as coisas começaram a andar mais, e aí os profits passaram de US$ 1.000 no primeiro semestre todo, passaram de US$ 1.000. E de junho para novembro continuou a flat, a jump season, e o método foi fechado 100%.
Foi aqui que eu decidi criar uma consultoria de fato. Na verdade, foi aí que eu decidi, já para o ano de 2024, adentrar um curso. Porque eu já tinha o que ensinar, já tinha meses de consistência, já tinha mais de um ano de consistência aí, desde maio, então, que eu tomei meu último head. Então, isso já faz aí uns 17, 18 meses fazendo dinheiro constantemente. Isso é muito difícil. Aí, para quem conhece serviço de tips, serviço planter, serviço de trading, é para poucos, é para pouquíssimos isso, você criar essa consistência de fazer valores e valores progressivos. E isso foi porque eu senti que o método ele estava fechado. Então, cara, quando você tá com o método fechadinho ali, você tem uma fé naquilo ali, você sai de situações difíceis, você consegue andar e saber o que é que você vai fazer. Isso é muito bom, cara, porque você consegue, aí você começa a pular corridas, aí você começa a pular dias de trabalho e tá de boa, entendeu? Porque quando eu chegar ali, eu vou saber o que é que eu vou fazer, tá ligado? Então você ter um método fechado, cara, é a chave principal do negócio, tá ligado? Tenha um método. Se tu não quiser ir na minha consultoria, o que eu posso te falar é tenha um método, tá ligado? Tenha um método e seja fechado com esse método. E aí em julho foi um mês de viagem, né? Não teve muito volume de trabalho, então foi o único mês depois aí de março que não bateu os US$ 1.000, mas bateu perto. E aí, de agosto a novembro, foi um mês em que engatou já valores aí medianos. Teve valores que eu já cheguei mais para perto dos 2K, e teve meses como setembro e outubro em que ficou mais perto dos 1.000, né? E aí, quando eu mostrei num vídeo, acho que foi aquele vídeo do, de um Profit Loss do dia, o Vinícius me consultou, veio me requisitar uma consultoria e eu decidi começar, galera. Então, minha consultoria, eu vou criar um vídeo para falar só sobre ela, para explicar direitinho como é que funciona. Mas esse sou eu, essa é a minha trajetória no trading em cavalos. Sempre estou mostrando para a galera no YouTube, no Instagram, esses números, algumas coisas assim. Mas para ficar no preto e no branco, tá explicado aqui que quem for aprender comigo vai pular muitas etapas difíceis. Vocês podem ver aqui que na grande maioria das vezes eu coloquei em laranja porque eu passei muitos momentos que foram de alerta, tá ligado? Que foi guerra, 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 guerra e guerra, tá ligado? E hoje e assim, independentemente de em vários momentos também terem situações boas, né? Coisas verdes aqui, a gente também teve os momentos difíceis para chegar até aqui, né? É lógico que teve vários momentos bons e é por isso que eu cheguei aqui a criar uma consultoria. Não criaria um trabalho de consultoria se eu não me garantisse a ensinar. Ser professor de educação física também me ajuda muito, licenciado, né, na didática do ensino. Então aí vou estar criando um serviço muito legal para a galera. E é isso. Deve estar bem longo o vídeo, mas quem está interessado na consultoria, em aprender a fazer dinheiro, em viver do mercado, assista esse vídeo aí. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.